Bom dia, hoje são 7 de fevereiro de 2014, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Ontem, quinta-feira, dia 26, a pedido de um internauta que se apresenta Honório Gomes, fiz ali uma explicação sobre o nome Jesus Cristo, né? No vídeo de ontem, Jesus Cristo. Expliquei o porquê da palavra Cristo no nome de Jesus. E agora, no segundo vídeo, vou trazer aqui uma pergunta. Onde nasceu Jesus? Em que lugar nasceu Jesus? Chamado pelos cristãos de Cristo, o ungido. Onde ele nasceu? Ora, quando a gente vai ao Novo Testamento, ali nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 que estão na Bíblia cristã, os 4 evangelhos, que não são os únicos evangelhos existentes. Houve mais de 100 evangelhos. Aqueles ali foram escolhidos a dedo. Depois vou explicar por quê. Pois bem, os 4 evangelhos ali do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4, apenas dois fazem um relato lendário e não histórico sobre o nascimento de Jesus. Mateus e Lucas. Apenas esses dois aí fazem um relato lendário, ilusão, sobre o nascimento de Jesus. Já os evangelistas Marcos e João não tocam no assunto, porque para eles o nascimento de Jesus não tem importância alguma. Pois bem, apenas dois, Mateus e Lucas, tratam dos relatos lendários do nascimento de Jesus. E os dois colocam Jesus nascendo em Belém, na Judeia, e não em Nazaré, na Galileia. Os dois, Mateus e Lucas. Só que o que está em Mateus e Lucas não é verdade. Não é verdade. Teólogos sérios sabem muito bem que a Bíblia, em sua essência, não é um livro histórico, é um livro de caráter religioso. Depois, em outro vídeo, vou explicar direitinho por que Mateus, o que está escrito no livro de Mateus, por que o que está escrito ali, colocando Jesus nascendo em Belém, na Judeia, qual a razão dessa indicação do nascimento de Jesus em Belém, na Judeia. E também em outro vídeo vou dizer por que Lucas também colocou Jesus nascendo em Belém, na Judeia, e não em Nazaré. Vou explicar aqui por quê. Os teólogos sérios sabem disso. Muito bem, então aqui é um pequeno quadro da Palestina no tempo de Jesus. Por falta de espaço, né? Por falta de espaço, não coloca aqui uma coisa bem explicadinha, né? Mas aqui está, ó. Belém está situado na Judeia e Nazaré na Galileia. São lugares diferentes. De Nazaré até Belém são, no mínimo, 150 quilômetros. Daqui para cá, 150 quilômetros. Muito bem. Expliquei no vídeo de ontem a vida de Jesus, né? Na história e nos evangelhos que estão na Bíblia cristã. Expliquei ontem direitinho. Ora, o que diz a história sobre o lugar em que Jesus nasceu? O que diz a história? Nada. Nada. Jesus, como eu disse aqui, na história, fora
da Bíblia cristã, na história, Jesus é um quase nada. É um quase nada. Em livro algum de história, você vai encontrar alguma coisa sobre Jesus, o lugar onde ele nasceu, o que ele fez. Em livro algum de história, você pega o livro de Flávio Josefo, que foi um historiador judeu contemporâneo de Jesus. Flávio Josefo escreveu sobre muitas coisas aqui vivenciadas na época de Jesus e nada sobre Jesus. Há apenas no livro Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo, apenas uma passagem em que o nome Jesus é mencionado, apenas o nome, mas ato algum, fato algum relativo a Jesus. E ali também existe um pouquinho de fraude, que depois mostrarei aqui. Então, Jesus na história é um quase nada. Nada. Apenas a menção do nome dele. Em livro algum de história, você vai encontrar algo sobre o nascimento de Jesus. Você só encontra isso nos evangelhos e naqueles ali que estão no Novo Testamento da Bíblia cristã. Mas ali não é história. Teólogos sérios sabem disso. Historiadores de religião sabem disso. Que o que está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo ali é uma linguagem religiosa e não histórica, certo? E não histórica. É por isso que a Bíblia está cheia de lendas, de mitos, de alegorias, etc. Então, na história, você não vai encontrar nada sobre o lugar onde Jesus nasceu, porque Jesus aqui não é histórico. Você vai encontrar essa lenda na Bíblia cristã, no Novo Testamento, ali em Mateus e Lucas. Muito bem, vamos aqui. Ora, a primeira coisa para a gente descobrir que Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, e não em Belém, na Judeia, como dizem Mateus e Lucas. Muito bem, vamos para cá. Esqueça a Bíblia no momento. Vamos para cá, veja aqui, ó. Fafá de Belém, a grande cantora, né? Fafá de Belém, mulher bonita, né? Para mim, muito bonita, Fafá de Belém. Muito bonita. Pois bem, Fafá de Belém. Veja aqui, ora, de Belém é uma locução, morfologicamente, é uma locução adjetiva. Tem valor de adjetivo. E refere-se a adjetivo pátrio, ou seja, ao lugar em que a pessoa nasceu. É assim que a gente conhece. É assim hoje, aqui no Brasil, ano 2014, e era assim também no tempo em que viveu Jesus. No tempo em que viveu Jesus. Aqui, as pessoas eram chamadas, conhecidas apenas pelo primeiro nome. Jesus, José, Maria, Estevão, Tiago, Felipe. Ninguém era conhecido aqui pelo nome familiar. E quando acrescentava-se alguma coisa ao nome, era a expressão relativa ao lugar em que a pessoa nasceu. E até hoje é assim. Por exemplo, a linda cantora Fafá de Belém. Olha aqui a expressão. Fafá de quê? Ó. De Belém. Locução adjetiva, com valor adjetivo. Este adjetivo aqui quer dizer o lugar em que a Fafá nasceu. Ou seja, Fafá de Belém. Quer dizer que ela nasceu, a Fafá, nasceu em Belém, no Pará. Viu aí? A expressão de Belém designa o lugar onde nasceu aqui a pessoa. No caso aqui, a Fafá de Belém. O jogador de futebol, Marcelinho Carioca, né? Um bom batedor de faltas, não é isso? Marcelinho Carioca. Ora, veja aqui o adjetivo carioca. Designa o lugar onde ele nasceu, no Rio de Janeiro. Marcelinho Carioca. É por isso que ele era chamado de Marcelinho Carioca. Por quê? Porque nasceu no Rio de Janeiro. Se fôssemos substituir a palavra aqui, o adjetivo carioca, seria Marcelinho do Rio de Janeiro. Olha aqui a expressão.
eu estou me referindo ao Marcelinho do Rio de Janeiro e não a qualquer Marcelinho. Então a expressão aqui, ó, do Rio de Janeiro, designa o lugar onde nasceu Marcelinho. Outro exemplo, Marcelinho Paraíba. Aqui está, olha aqui, outro adjetivo, Paraíba, que é um estado da região Nordeste. É isso? Jogador de futebol, jogou no São Paulo, o Marcelinho Paraíba. Se eu fosse substituir aqui Paraíba, eu colocaria Marcelinho da Paraíba. Ou seja, da Paraíba é um adjetivo pátrio, da Paraíba, que significa o lugar em que nasceu uma pessoa. No caso aqui, o Marcelinho. Se ele nasceu na Paraíba, é Marcelinho Paraíba, é Marcelinho da Paraíba. Então, a expressão aqui designa o lugar onde nasceu a pessoa chamada Marcelinho. Eustáquio. Eu me chamo Eustáquio. Eustáquio. Morei 27 anos no Ceará, nasci em Sobral, no interior do Ceará, minha querida terra natal. Morei em Fortaleza, morei 27 anos no Ceará e estou há 28 anos aqui em Brasília. 28 anos de Brasília. Ora, muita gente aqui me chama de Eustáquio de Sobral, olha aqui, e não Eustáquio de Brasília. Por quê? Porque eu não nasci em Brasília. Se eu tivesse nascido em Brasília, o pessoal me chamaria Eustáquio de Brasília. Mas como eu nasci no Ceará, como eu nasci em Sobral, o pessoal aqui diz Eustáquio de Sobral, e não Eustáquio de Minas Gerais. Então veja, a expressão de Sobral é uma locução adjetiva, morfologicamente. Exerce a função de um adjetivo, adjetivo pátrio, que designa o lugar onde eu nasci. E é assim que a pessoa é conhecida hoje, ano 2014, como também no tempo em que viveu Jesus. Correto? Muito bem. Muita gente também aqui em Brasília me chama de Eustáquio Sobralense. Sobralense é o adjetivo equivalente a quem nasceu em Sobral, a quem é natural de Sobral, no caso aqui eu. Então, muita gente me chama de Eustáquio de Sobral, outros Eustáquio Sobralense, que é a mesma coisa. Então aqui designa o lugar onde eu nasci, Sobral. Outras pessoas aqui em Brasília também me chamam de Eustáquio do Ceará, ó, porque o Ceará é o estado em que eu nasci. Então a expressão do Ceará designa o lugar em que eu nasci, caracteriza o lugar em que eu nasci. E é assim hoje e era assim no tempo de Jesus. Muita gente também me chama Eustáquio Cearense, olha aí, é a mesma coisa. Cearense, um adjetivo pátrio, que designa o lugar em que nasceu uma pessoa. E aqui está, Eustáquio Cearense, eu. Outras pessoas aqui em Brasília me tratam apenas por o cearense. Eu chego assim, aí o cara diz, olha aí, ó, o cearense aí chegando, o cearense, eu. Então veja, a expressão cearense, adjetivo pátrio, designando o lugar em que eu, Eustáquio, nasci. E é assim hoje e era assim no tempo de Jesus. Essa expressão aqui marcava o lugar e marca o lugar onde a pessoa nasceu. Outro exemplo aqui, vamos pegar o Pelé, o grande jogador Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o melhor jogador do mundo, né? Muito bem. Pelé, muita gente diz assim, ó, Pelé, o homem de três corações. Ora, o Pelé mora há mais tempo em Santos, São Paulo, do que em Três Corações. Praticamente ele apenas nasceu em Três Corações e saiu de lá, foi embora. E mora há muitos e muitos anos em Santos, São Paulo. Quase não morou em Três Corações. Nasceu em Três Corações. Ora, se ele nasceu em Três Corações, então, este adjetivo aqui, essa expressão aqui, Três Corações, melhor dizendo, não é adjetivo. Esta expressão aqui, Três Corações, é o nome do lugar em que nasceu o Pelé.
em que nasceu Edson Arantes do Nascimento. Então o Pelé nunca vai ser tratado como o homem de Santos. Não, por quê? Apesar de viver mais tempo em Santos, ele é tratado sempre e será como o homem de três corações. Porque é a expressão do lugar em que a pessoa nasceu que marca aqui a sua naturalidade, que vem aqui ao lado do seu nome. Então, Pelé, o homem de três corações, porque ele nasceu em três corações. Nunca ninguém vai dizer Pelé, o homem de Santos. Isso não existe. Porque o que marca aqui é o lugar em que a pessoa nasceu. E é assim hoje, ano 2014, e era assim no tempo de Jesus. Muito bem. Mateus e Lucas, naqueles relatos lendários, pura fantasia, que estão no Novo Testamento da Bíblia cristã, e eu vou depois explicar aqui, né, de forma bem lenta, os dois ali inventam que Jesus nasceu em Belém, na Judeia, e não em Nazaré, na Galileia. Depois vou explicar por quê. Ora, Jesus nasceu, de acordo com os evangelhos, estudando a fundo, Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia. E, saindo dessa lenda do nascimento de Jesus, Mateus e Lucas, depois eles escrevem, lá nos evangelhos, a verdade que aqui está: Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, Jesus o Galileu, Jesus de Nazaré. Muito bem, vamos aqui. Ora, vamos pegar um exemplo lá no Novo Testamento, né? Temos ali em Atos dos Apóstolos, um exemplo. O apóstolo Paulo de Tarso. Aqui está, ó, Paulo de Tarso. Esta expressão aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, certo? Paulo de Tarso. De Tarso não é nome familiar do apóstolo Paulo, de forma alguma. De Tarso é o lugar em que ele nasceu. Então veja aqui, ó, Fafá de Belém, porque Fafá nasceu em Belém. Aqui, Paulo de Tarso, porque o Paulo nasceu em Tarso. No tempo de Jesus, era assim. As pessoas eram conhecidas ali ao lado do lugar em que elas nasceram. Muito bem, e aqui está o exemplo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. José de Arimateia, outro exemplo. A expressão aqui de Arimateia não é nome de família, mas o nome do lugar em que este José aqui nasceu. A aldeiazinha chamada Arimateia. Aldeia, lá na Palestina, na época de Jesus. Então, José de Arimateia, porque o José aqui, este José, nasceu na aldeia chamada Arimateia. Daí, José de Arimateia, como também Fafá de Belém. Belém, porque foi o lugar em que a Fafá nasceu. Maria de Magdala. Este José de Arimateia está em Lucas, capítulo 15, versículo 43. Muito bem? Aqui, Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena. Madalena porque ela nasceu em Magdala. Daí vem Maria de Magdala, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 1. Maria de Magdala. De Magdala, a palavra Madalena está ligada à aldeia Magdala. Madalena, Magdala. Magdala não é nome de família, é o lugar em que esta Maria aqui nasceu. Então fica Maria de Magdala, porque nasceu em Magdala, é a Maria Madalena. Fafá de Belém por quê? Porque nasceu em Belém. E aqui é a mesma coisinha. Agora vamos para Jesus. Em todo o Novo Testamento, isto na Bíblia cristã, obviamente, em todo o Novo Testamento, Jesus sempre é mencionado como o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, o Galileu, porque nasceu na Galileia. Em todo o Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, Jesus é mencionado
pelo lugar realmente em que ele nasceu. Então vamos aqui. Jesus de Nazaré. De Nazaré por quê? Nazaré é nome familiar de Jesus? Era nome familiar? Não. É o nome do lugar em que ele nasceu. Então, ó, Jesus de Nazaré. Por quê? Porque nasceu em Nazaré. Paulo de Tarso. De Tarso por quê? Porque nasceu em Tarso. José de Arimateia. De Arimateia por quê? Porque nasceu na aldeia chamada Arimateia. Maria de Magdala. Maria Madalena. Madalena por quê? De Magdala por quê? Porque nasceu na aldeiazinha chamada Magdala. E Jesus de Nazaré por quê? Porque nasceu em Nazaré. Jesus Nazareno. Nazareno por quê? Porque nasceu em Nazaré. Galileu, na Galileia, e não em Belém. Jesus o Nazareno. Por que o Nazareno? Porque nasceu em Nazaré. Jesus o Galileu. Por que Galileu? Porque nasceu na Galileia e não na Judeia. A distância aqui de Nazaré para Belém são aí no mínimo 150 quilômetros, lugares diferentes. Portanto aí, ó, isto aqui, ó, estão as indicações. Em todo o Novo Testamento, Jesus sempre é chamado por Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, o Galileu, porque ele nasceu realmente em Nazaré, nasceu na Galileia e não em Belém, na Judeia, como dizem Mateus e Lucas. Em outro vídeo vou aqui explicar por que Mateus inventou essa bobagem, colocando Jesus nascendo em Belém, e por que Lucas também colocou essa bobagem com Jesus nascendo em Belém. Tudo lenda, e lendas diferentes, que estão em Mateus e Lucas. No Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, jamais Jesus é tratado assim, ó, como Jesus de Belém. Jesus de Belém, jamais, porque ele não nasceu em Belém. Jamais, no Novo Testamento, da Bíblia cristã, obviamente, jamais Jesus é tratado por Jesus, o belemita. Jesus, o belemita, jamais. Belemita era o adjetivo pátrio de quem nasceu em Belém. Jamais, em todo o Novo Testamento, jamais Jesus é tratado por o belemita. Não, ele é tratado por Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, o Galileu, porque ele nasceu em Nazaré, nasceu na Galileia, e não em Belém, e não na Judeia. Só aqui um exemplo, ó, mais um livro de um historiador de religião, teólogo, doutor em religião, o Reza Aslan. Olha aqui o livro dele, o novo. Reza Aslan. Ele nasceu no Irã, mora há muitos anos nos Estados Unidos da América do Norte. Ele é PhD, ele é doutor em História das Religiões, é teólogo e lançou este livro aqui recentemente. Um livro bom, muito bom. O título é A Vida e a Época de Jesus de Nazaré. Veja aqui, ó, o nome, Jesus de Nazaré, porque Jesus nasceu em Nazaré, assim como também Fafá de Belém. Por que de Belém? Porque ela nasceu em Belém. Pelé, o homem de 3 corações. Por que o homem de 3 corações? Porque ele nasceu em 3 corações. Eustáquio de Sobral, por que Eustáquio de Sobral? Porque eu nasci em Sobral. Por que Eustáquio sobralense? Porque eu nasci em Sobral. Por que Eustáquio cearense? Porque eu nasci no Ceará, apesar de morar mais tempo em Brasília. Mas o que marca aqui o nome é o adjetivo pátrio que se relaciona ao lugar em que uma pessoa nasceu. E assim, Paulo de Tarso, José de Arimateia, Maria de Magdala e Jesus de Nazaré. Jesus, portanto, nasceu em Nazaré. E a Bíblia, como sempre digo, está repleta de lendas, de mitos, de alegorias, que qualquer doutor em história das religiões sabe disso. O Reza Aslan aqui, doutor, PhD, sabe disso.
Se ele estivesse assistindo a este vídeo meu, ele iria concordar comigo, porque ele é doutor em história das religiões, ele conhece isso profundamente, o Reza Aslan. Jesus nasceu em Nazaré, e a Bíblia está repleta de mitos, lendas, fantasias, né? Inúmeras contradições, inúmeras discrepâncias, que eu vou explicar aqui vídeo a vídeo, né? Líderes religiosos enganam os fiéis, coitados, os pobres fiéis, enganados pelos líderes religiosos aí, que mostram, dizendo que o que está na Bíblia é a pura verdade. Tudo isso é fantasia, tudo isso é engano, e eu tenho dó dos fiéis, aqueles que colocam a Bíblia debaixo do braço e que vão a igrejas por aí, escutando as mentiras de líderes religiosos, né? Inventando tudo, que Jesus era um homem Deus, um homem poderosíssimo, né? Tudo isso mentira. Jesus foi apenas um judeu que ficava irresignado com o domínio romano, e ele dizia ser o Messias, o homem que iria salvar o povo de Israel do jugo romano, e nada disso aconteceu. Os romanos acabaram com Jesus, né? Prenderam Jesus, torturaram Jesus e o crucificaram. E o povo de Israel continuou, mesmo após a morte de Jesus, continuou sob o domínio dos romanos, né? Então Jesus não foi salvador, coisa alguma. Foi um judeu irresignado ali com o domínio romano, um judeu que foi trucidado pelos invasores, os romanos. Não libertou jamais o povo de Israel da escravidão, coisa alguma. Portanto, aí, mais um vídeo explicativo e mostrando de forma clara que Jesus nasceu em Nazaré. E isso está nos próprios evangelhos da Bíblia cristã. Na história, nada existe sobre o nascimento de Jesus, porque Jesus, para a história, é um quase nada, que depois vou explicar aqui em vários vídeos. Muito obrigado.